E Cássio me pediu, antes mesmo da gente mergulhar no nosso Power BI, Cássio, a gente estava nos bastidores, Cássio disse, ó, é importante a gente trazer os dados dos sites que trabalham já há muitos anos no futebol brasileiro com projeções de título e de absolutamente tudo, de descenso, de classificação para Libertadores, nas séries A e B, né? Tanto o Chance de Gol, como o Infobola, como a Federal de Minas Gerais. E Cássio, esses sites enxergam no Fortaleza o que alguns estão tentando colocar uma venda nos olhos para não enxergar, né? O campeonato já passou da sua metade, os números são consistentes, a curva de crescimento é insana do Fortaleza, do trabalho é a mais consistente da Série A, e os percentuais começam a refletir isso, né, Cássio? Boa noite, Fred, Cauê, Minhoca, Arthur, Pedro, todo mundo está aqui na live com a gente. Um salve aí para você, que caso esteja vendo aí no corte e depois que vai entrar no nosso canal. 22 pontos somados em 24 disputados, assim, foi uma cavalice. Assim, 7 vitórias e um empate, essa sequência que o Fortaleza teve. Lembro até que uma discussão clássica que a gente teve quando o Ceará estava na Série A, que era o copo meio cheio, meio vazio. Aí não tem qualquer discussão, né? Porque tinha um excesso de empate. Lembra, era uma sequência de 11 jogos invictos, mas com muitos empates, ou seja, será que o Ceará estava ou não estava ali no máximo? Essa do Fortaleza não tem isso, não. 7 vitórias e um empate em 8 jogos, é assim, tá aí o gráfico na alta. E aí me chamou a atenção que a gente já na 22ª rodada, já entrando no retorno do campeonato, Fortaleza com um jogo a menos ainda, como seria a situação, justamente como você trouxe, Fred, em relação à disputa pelo título. Como ficaria assim? Tudo bem que restam 16 jogos, mas não me parece ser desprezível um dado relacionado a 22 rodadas. A gente até brinca, quando tem uma rodada, o Chance de Gol, por exemplo, outros sites vários sites não fazem isso, o Infobola não faz, acho que o FMG também não, mas o Chance de Gol, como ele é bem mecânico o seu critério, acho que na primeira rodada já diz quanto percentual o time tem. Se o time largou e diz, esse time tem 60% de ganhar. Ou se perder na primeira rodada... Ele diz antes de começar, às vezes, cara. Ele diz algumas vezes até antes de começar. E perfeito, como foi o caso do Vitória. Agora, são as 3 grandes fontes utilizadas por todo mundo no Brasil. A Globo ainda usa o Oswaldo de Souza também, né? que era o matemático clássico da Globo, mas tem Tristão Garcia do Infobola, tem o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, e o Chance de Gol, que é um site bem clássico em relação a isso. E aí eu peguei aqui os dados de 4 clubes. O Cruzeiro, pode dizer que eu não vou citar o Cruzeiro, mas o Cruzeiro em alguns momentos ele fica na frente do Palmeiras, mas embora eu considere que o Cruzeiro é um time muito forte para o retorno, eu vou citar o Palmeiras por ser o atual bicampeão, ter um elenco mais robusto e inicialmente era um candidato mais natural do que o Cruzeiro. O Cruzeiro acabou virando esse candidato pela quantidade de reforços. Mas, enfim, entre Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. No Chance de Gol, é o pior cenário do Fortaleza. Eu comecei pelo pior cenário porque, veja só, o Flamengo lá tem 48,5% de chance, depois vem o Botafogo com 24,1%, e o terceiro já é o Fortaleza. Tem 11,3% e o Palmeiras tem 9,7%. No pior cenário, o Fortaleza já tem uma projeção de 1 em 10. 1 em 10, ele seria o campeão. Assim, se você parar para pensar, isso é um dado muito relevante, considerando o tanto que já andou e considerando que esse é o pior cenário possível. Aí você vai para o Infobola. No Infobola, é o Botafogo que tem o maior percentual. O Botafogo tem 35%, mas o Fortaleza já tem 30%. O Infobola é extremamente respeitado em relação ao que ele aponta como chance de Libertadores, de título, de rebaixamento, sempre é muito consultado. E o terceiro lugar é o Flamengo com 21% e o Palmeiras tem 4%. Quando você olha a tabela, o Palmeiras jogou 22 jogos, tem 38 pontos, tem 4 pontos a menos que o Fortaleza e um jogo a mais. Mas é o Palmeiras. É o Palmeiras que ano passado fez aquela arrancada e tirou aqueles 14 pontos de diferença para o Botafogo. Nesse momento, o Botafogo, até para ser justo, ano passado, o Botafogo tinha 90% de chance de ser campeão. Mas enfim, mas para perder, teve que acontecer aquilo tudo. Teve que o Palmeiras ganhar tudo e o Botafogo perder tudo. Teve que acontecer aquela bizarrice. Ou seja, só um cenário
que não é todas as vezes que acontece, mas era só aquilo que tirava o título que estava tão na mão do Botafogo. Aquele Palmeiras hoje tem 4% e o Fortaleza tem 30%. É assim, é surreal. Aí você vai para o FMG, que eles costumam até dar até 2 casas decimais, mas eu coloquei uma casa decimal para padronizar com os outros aqui. E nesse o Palmeiras tem 4,2%, ou seja, perceba que em todos eles o cenário do Palmeiras está entre 4 e 9,7%, considerando as três fontes. O Flamengo aqui tem o seu pior desempenho, 15,9%. O Flamengo que perdeu Everton Cebolinha, que talvez tenha perdido Ayrton Lucas. Tem muito dinheiro para contratar, mas perdeu jogadores, né? E tem Copa do Brasil e Libertadores pela frente. O Flamengo oscila entre 15,9% e 48,5%. É uma margem grande assim de saber o que vai acontecer, né? O Botafogo ele é mais regular. Talvez seja o mais regular desses 4. O Botafogo na FMG tem 28,3%. Então, isso significa que o Botafogo oscila entre 24,1% e 35%. São os percentuais das 3 fontes. E aqui o Fortaleza tem o seu maior desempenho. Na UFMG, inclusive, eu estou dando o último dado, mas foi justamente esse o primeiro dado que me chamou a atenção, quando eu olhei de tarde. O Fortaleza tem 36,3% de chance de ser campeão brasileiro da Série A de 2024. Eu vou até deixar frisar o Série A, porque para ficar para a posteridade, que eu estou falando da primeira divisão, dos pontos corridos. O Fortaleza tem 36,3% de chance de ser campeão. O Fortaleza, portanto, ele oscila entre 11,3% e 36,3%. Na UFMG, é mais do que 1/3. Assim, a cada 3 situações, uma situação, em tese, favoreceria o Fortaleza para ser campeão. E isso tudo considera... embora a matemática seja uma ciência exata, mas os números estão tão diferentes, é porque é questão de critério. Alguns critérios, o critério do chance de gol, ele pesa muito o desempenho que o Flamengo vai ter contra todo mundo, porque eles calculam todos os resultados de todos os jogos. Então, Flamengo contra o Bragantino, qual é a chance do Flamengo sair vencedor? No chance de gol, por exemplo, a chance do Flamengo ser maior, de ser o vencedor é muito maior. Em outras fontes, simplesmente se calcula quantos cenários existem na matemática e quantos favorecem tal time. Assim, independentemente do cara ter chance ou não de ganhar, de ser o favorito ou não, mas de quantos cenários possíveis daqui para frente no campeonato, quantos esse time favoreceria pelo que está agora. E outros fazem o mesmo do chance de gol, mas pondera de forma diferente o fator mando de campo, o fator visitante. Enfim, é mais ou menos isso. Minhoca talvez deve trazer mais dados, mas é mais ou menos isso que faz com que, embora tenha a mesma finalidade, sejam contas tão diferentes. Mas a da UFMG, que costuma ser uma projeção muito sóbria, nesses últimos anos a gente acompanha bastante, a gente geralmente já fez vários programas aqui a partir da UFMG, ela dá um percentual desse tamanho para o Fortaleza, independentemente do que vai acontecer para o Fortaleza, só corrobora tudo que a gente que vem dizendo nesses últimos jogos. Assim, Minhoca já tinha falado, era o melhor time do campeonato, algumas rodadas, por aproveitamento já é o melhor time, é o único invicto como mandante, é o time de melhor pontuação nas últimas 10 rodadas, nas últimas 8 tem 22 de 24 pontos, consegue distribuir seus gols, perdeu o Lucero, mas já tem Breno Lopes fazendo gol, tem Moisés voltando a fazer gol, ou seja, não é um cara, não é um homem gol só para ali, ou seja, perdeu um importante, mas tem outras figuras. Então, e tem um treinador que está há 4 anos já no clube. Na semana passada, comprou um lateral do Estudiantes da Argentina, que o que é o Estudiantes na Argentina? É um clube naturalmente muito tradicional, mas nesse momento na Argentina, o Estudiantes é o atual campeão da Copa Argentina de 2023 e da Copa da Liga Argentina de 2024. Ou seja, o Estudiantes ganhou os últimos 2 títulos nacionais, porque o outro ainda foi o campeonato argentino, que foi até antes, que foi o River Plate. Mas os últimos 2 títulos, quem ganhou foi o Estudiantes. Comprou lá o lateral direito dos caras, Eros Mancuso, por 8 milhões e 800 mil reais. Ou seja, é um clube que tem esse potencial de investimento e uma assertividade muito grande nessas contratações. Um modelo de jogo muito definido. Essa história de time titular, quem acompanha o Fortaleza já entendeu que simplesmente não existe. Muda bastante, mas a forma de jogar está mantida. Então, essa consistência do Fortaleza, só preparou o terreno para jogar a Sul-Americana. Nesse momento, sinceramente, ele vai ter que jogar as 2 a Vera. Não tem, simplesmente nesse momento não dá. O Fortaleza não criou gordura para jogar a Sul-Americana. Uma campanha desse tamanho, agora, meu irmão, ver até onde vai. É ver até onde vai, inclusive a curto prazo tende a ser definidor para o campeonato, porque os próximos 4 jogos do Fortaleza, 3 são fora de casa.
Então, assim, a campanha dele é muito dentro de casa, mas já conseguiu vencer fora de casa, vai vencer o Flamengo fora de casa, por exemplo. Mas esse recorte dos próximos 4 jogos talvez diga o que será esse Fortaleza até o fim do campeonato. Não é se vai ser campeão brasileiro, mas é que vai brigar pelo título. Hoje, esse cenário de 36% é um aviso que nos pontos corridos nunca aconteceu no Nordeste. Nenhum clube do Nordeste Era isso que eu ia. Ninguém nunca tinha chegado a esse momento do campeonato nos pontos corridos, tendo um cenário desse tamanho, não. Então, cabe ao Fortaleza fazer o que já vem fazendo. Seguir sendo essa consistência absurda, a maior que a gente já viu nesse modelo do Campeonato Brasileiro. Era isso que eu ia concluir, Cássio, depois da tua introdução, porque a gente faz esse programa aqui há muitos anos e você sabe que eu não sou muito fã desses sites, né? Eu não trabalho. Você sempre gostou, você sempre utilizou, faz postagens no blog e você vê que eu nunca repercuto, eu nunca trago para cá, nunca levo para o Twitter, porque eu não gosto muito desse tipo de projeção. Eu gosto muito da projeção da UFMG para pontuação de título, para pontuação de classificação, e depois você pode até trazer ela aqui mais na frente para a gente debater. Mas, indiscutivelmente, do que esses números, da segurança desses números, está muito claro que a gente está diante de algo que não é que o Nordeste nunca conseguiu fazer nos pontos corridos, não. É que, sinceramente, eu não considerava possível ser feito. Eu não considerava possível ser feito, a não ser que fosse num cenário como é o do Bahia hoje, que é uma SAF extremamente poderosa, em um momento onde as SAFs ainda não se multiplicaram a ponto de ter 20 SAFs num campeonato de 20 clubes. Tá, ou 15 SAFs, né? E os seus gigantes ali. Fala, Cássio. O Fortaleza tem mais 17 jogos, certo? Certo. Você acha que o Fortaleza vence 10 de 17? Dá para ganhar 10 de 17? Dá, claro que dá. Pronto, se isso acontecer, ele chegaria a quantos pontos? 72, certo? Isso. Ou seja, se o Fortaleza vencer 10 dos próximos 17, não é um absurdo. Tanto que venceu 12 de 21. Assim, na verdade, para acontecer esse cenário que eu estou falando, ele seria assim, mais ou menos próximo. Se isso acontecer, o Fortaleza chegaria a 72 pontos. 72 pontos confere 88% de chance de ser campeão brasileiro. É isso, tá? E aí, Pedro estava aqui na tela, Pedro, com aquele lançamento início, né, de foguete do Fortaleza. Aquilo ali não é um gráfico de evolução do campeonato. Isso aí é um lançamento de foguete. Tá? O gráfico é absurdo. Não tem avião que decole assim, não. Isso aí é foguete. Tá? Porque o ângulo é gigantesco. E esse recorte, eu fiz uma conta aqui, Pedro. A gente tem 2 recortes do Fortaleza. O recorte da invencibilidade, que são os últimos 8 jogos. 7 vitórias e 1 empate. Um aproveitamento de 91,6%. Em 8 jogos, o Fortaleza tem um aproveitamento de 91,6%. Em 13 jogos, que é o outro recorte que a gente pode fazer, que para mim é o recorte mais real, porque é depois da goleada, quando toma aquela goleada do Cuiabá, todos os botões de emergência são acionados. São 13 jogos, pô, com um aproveitamento de 82,05%. Então, Pedro, o gráfico fala por si só, esses aproveitamentos falam por si só, e talvez nesse programa, nesse raio-x, a gente comece a focar ali campanhas semelhantes. Lá naquele espacinho ali, acho que a gente nunca digitou aquilo, de posição 1 em 1 só. Já podemos fazer isso agora, se você quiser. Boa noite. Vamos fazer. Boa noite a todo mundo que tá ligado aí. Antes... Só pelo prazer de digitar 1 em 1 ali, que a gente nunca digitou, mas pode trazer antes aí as explicações. Não, antes, só em relação a esse gráfico que vocês citaram aí, além da cavalice aqui, né, do foguete decolando,
A gente não tem nenhuma comparação com o título, né? A gente compara sempre a linha verde ali a média do sexto colocado e a linha vermelha a média do 17º. Quebrou o sistema. O Fortaleza quebrou o sistema. A gente vai ter que providenciar uma outra linha aqui, né? E em relação a essa linha verde, o Fortaleza já tá ali 9 pontos acima, né? É uma diferença brutal. Isso significa que o Fortaleza hoje tem 9 pontos a mais que a média de pontuação do sexto colocado na 21ª rodada, né? O Fortaleza tem 21 jogos. Então, está comparando com a 21ª rodada. É uma diferença, assim, enorme, né? Mostra a distância do Fortaleza em relação àquela briga ali de G6, né? O Fortaleza está muito acima disso. E Cássio trouxe aí essa projeção de 72 pontos. Projeção, assim, diria bem realista, porque se a gente projetar o aproveitamento atual do Fortaleza chegaria à 38ª rodada com 76 pontos. Ou seja, 4 a mais do que essa projeção de Cássio, né, que vai aos 72. Ali na projeção ajustada, que já leva em conta o aproveitamento em casa e o aproveitamento fora de casa, o Fortaleza chegaria ali a quase 73 pontos, né, 72,8. Que é uma pontuação altíssima. Pontuação de campeão brasileiro em 5 oportunidades desde que o campeonato passou a ser disputado por 20 clubes em pontos corridos. Pedro, só para que todo mundo entenda, tá? Esse gráfico, nessas projeções que Pedro trouxe, a projeção que ele diz que é a projeção atual para 76 é pegando o aproveitamento do Fortaleza e aplicando nos 17 jogos que faltam. A projeção ajustada é pegando não só o aproveitamento bruto do Fortaleza, mas pegando o aproveitamento do Fortaleza em casa, o aproveitamento do Fortaleza fora, aplicando nos jogos que terão em casa, aplicando nos jogos que terá fora, e aí faz essa projeção ajustada que é mais real, porque ela condiz mais com o tipo de campanha e por onde os pontos vieram até aqui. Então, explicado isso, Pedro, porque nem todo mundo, às vezes a galera está pegando o nosso bonde já em movimento, pode seguir. Show, maravilha. E aí só um detalhe, mais uma explicação em relação a isso, né? A pontuação do Fortaleza, ela cai porque o Fortaleza tem mais jogos em casa já realizados do que fora, né? Ou seja, ele vai fazer mais jogos agora fora de casa. Aliás, Fortaleza, a gente pode até olhar aqui daqui a pouco, Fortaleza é um dos que tem a maior diferença, se não a maior diferença. É o recorte que eu citei. 3 dos próximos 4 são como visitante. Porque até então o Fortaleza tem 3 jogos a mais como mandante, né? Já realizado. Só um complemento, né? Que pode virar 4 dos próximos 5. Se o Inter, se marcar o do Inter? O do Inter tem uma possibilidade de ser antes do jogo do Botafogo. E aí o Fortaleza pode ter uma sequência tendo 4 jogos fora de casa e 4 jogos... Mas no turno também aconteceu quase o contrário também, né? Assim, seria... Não, isso. Mas é onde vai ter aí, possivelmente, equalizando. E o Fortaleza, e aí um detalhe, as últimas 8 rodadas, o Fortaleza vai ter 3 jogos em casa e 5 fora. Então, isso também tem a ver aí com o desempenho também da equipe, que tá absurda dentro de casa, né? Assim, Depois, é porque nessa do Pedro não tem, né, Pedro? Aquelas campanhas anteriores, né? Que é ver os melhores mandantes, assim, da história, assim. Porque Fortaleza tá para bater, uma das melhores campanhas aí como mandante. Tô pensando se tem aqui. Tô na dúvida. A gente pode ver ano separadamente. Bom, mas voltando aqui ao Fortaleza, e aí vamos lá, o Fortaleza tem mais jogos a realizar fora de casa, mas o Fortaleza está longe de ter uma campanha ruim como visitante também, né? É o 8º colocado ali, se a gente separar apenas os jogos como visitante. Então, é uma campanha acima, a campanha de primeira página, né? Em relação aos jogos como visitante. E aí vou puxar aquilo que o Fred pediu agora, que é da comparação aí com campanhas semelhantes. Não sei nem se vai ter, viu, Fred, alguém com 42 pontos, porque quando a gente começa a avaliar essas pontuações mais elevadas, a gente às vezes perde um pouco das referências. 42, né? Eu mostrei aqui no sábado, Pedro. Tem? Eu até mostrei 42 a 51, né? Que foi a pontuação máxima com 21 rodadas. Foi o... Pois é, temos 4 exemplos nesse caso, né? E aí, vou botar aqui o que Fred pediu também, que é um intervalo de posições para apenas a primeira posição, algo inédito por aqui. Mas nesse recorte do nível campeão, né? eu vi ali. Nesse São recorte 2 vice-campeões, um terceiro e um quarto, né, Pedro?
E aí tem pontuações interessantes ali, né? O São Paulo com 70. 70 é uma pontuação baixa para título, né? E eu acho que só teve um exemplo, Minhoca. Já aconteceu. O Flamengo foi campeão com 67, no Clássico 2009. Mas tudo isso mas eu acho que é o único, pré... né? Exatamente, tudo isso é pré... Esse momento de Flamengo e Palmeiras bilionários, assim. Era antes dessa explosão. Mas, se eu não me engano, Cássio, ano passado o Palmeiras foi campeão com 70. Palmeiras com 70. Mas a partir de uma pipocada, né? Que foi a do Botafogo. Exato. De forma geral, o Santos chegou a ser vice-campeão com pontuação de campeão de outros anos, pô. Isso, 2019. A pontuação média para título é 77. Então, pensando puxada pelo Flamengo 2019. Se você excluir o Flamengo 2019, cai um pouquinho. O Flamengo 2019 esticou essa corda demais aí. É porque assim, é claro, o Flamengo mais ainda, mas é porque nos últimos anos a gente está vendo o Palmeiras e o Flamengo bater o próprio Atlético Mineiro, que foi campeão em 2021, né? Em 2021 também foi uma pontuação bem alta. 84. Mas aquela média por posição, hoje o primeiro colocado, que é o Botafogo, ele tem uma pontuação que é pareado com campeonatos que tiveram uma pontuação de 72, 71, um 70 baixo, entendeu? Um 70 baixo. O Cássio até trouxe, né? Dizendo aí que o 72 é 88%, né? Segundo o FMG, né? Eu gosto de olhar sempre quando supera 95%, principalmente quando tem muitas rodadas. Até para explicar um pouco isso que o Cássio trouxe. 95% da pontuação, Minhoca, é 74 pontos. 73 é 93%, aí 74 já pula para 96%. Porque, assim, eu até cheguei... Hoje eu falei muito sobre isso, né? Na rádio e lá no jornal. É tipo a gente fazer uma previsão se na próxima segunda-feira vai chover ou se vai fazer sol. Quanto mais distante você está, maior a chance de erro. Quando for no domingo da próxima semana, se eu fizer uma previsão, eu tenho mais chance de acertar essa previsão. Então, simular mais ou menos essa projeção, quanto maior o percentual, uma segurança melhor. Então, eu acho que hoje, numa Série A, seria por volta de 74. 74. Pode ser menos, pode ser mais, vai depender muito do embalo aí do pessoal da parte de cima. Mas eu acho que hoje 74, que aí, como disse o Cássio, está beirando aí 96%, 97%, seria aí o percentual que eu considero mais provável. Emerson Penha trouxe um dado interessante aqui, mas que eu vou fazer uma observação. As últimas 8 rodadas do campeonato, Fortaleza pega 7 pontos que estão hoje... Ele falou, 7 times. 7 times que estão hoje na segunda parte da tabela. Mas é sempre bom dar conta em um momento. Geralmente, tirando um rebaixado, a reta final de quem está na segunda parte, geralmente é um nível de competitividade muito alto. É o cara brigando para não cair, para pegar uma vaga sul-americana, sonhando com o resto de Libertadores. Não existe muita marola que aqui tem na Série B, não. Na Série A, o cara está até na reta final, o cara continua competindo. Nem a Série B, às vezes, tem, né? E na Série B, mesmo o São José rebaixado, na Série C ganhou de 3-0 do São Bernardo nessa última rodada. Minhoca, Cássio já citou aqui a questão da Sul-Americana, tá? A gente sabe que depois do que aconteceu ano passado, a Sul-Americana para Fortaleza não é aquilo que chamam de caminho para a Libertadores, né? A Sul-Americana, o título escapou das mãos do Fortaleza na cobrança de pênalti e ficou muito claro nas palavras de Vojvoda, do presidente, de quem estava lá, da torcida, o desejo imensurável de voltar a viver isso agora em 2024. Mas a vaga na Libertadores, via Campeonato Brasileiro, ao que tudo indica até na fase de grupos, mas ainda estaria cedo para falar isso, mas a vaga na Libertadores, via Campeonato Brasileiro, é extremamente segura nesse momento. Extremamente segura. Enquanto você responde, Pedro pode até fazer aquela projeção do primeiro ao sétimo, ou do primeiro ao oitavo, que vocês vão ver na tela um aproveitamento aí de 100%, 98%. Vocês vão ver algo desse tamanho. Que Como projeção é que você... aquela campanha semelhante, agora só que da primeira ao sétimo ali, né, que é a Libertadores, o primeiro ao oitavo. O assunto, a Sul-Americana vai, 100%, né?
100%. Só tem do quarto para cima. G4, G4 aqui é 100%. Já era G4. Eu até coloquei, Pedro, no sábado, equipes que tinham campanha acima de 42, que não ficaram entre os 4. Pronto, ó. Vai aparecer 2 equipes. O São Paulo de 18 e o Botafogo do ano passado, né? Que são 2 pontuações que eu considero, assim, Libertadores, só não é fase de grupos, né? E pode ser fase de grupos, a depender se tiver. Coloca até o 7º, por favor, Pedro. Aí é 100%. 100%. Exatamente. É 100%. Ou seja... A pior posição foi 5º, Fred. Exatamente. Ou seja, está classificado para a Libertadores. Pelo que joga, pelo que pontua, pela curva ascendente, pela história. Essa semana a Sul-Americana volta. Volta menor do que se imaginaria que para essa volta, ou Fortaleza agora vai com tudo mesmo e o elenco é suficiente para isso, o calendário é suficiente para isso, não há desgaste prévio. Por enquanto eu acho que dá para ir nos 2, né, 100%, mas eu acho que a torcida olha agora, por mais que tenha o desejo da Sul-Americana, você é vice-líder do Brasileiro. Nesse cenário é um cometa Halley passando, né, Minhoca? Esse final de semana, hoje, na rádio, eu até cheguei a falar sobre isso, né? Fica parecendo que não vai ter nem jogo quarta, porque tamanha foi a felicidade do torcedor, né? Com o que aconteceu no final de semana, né? Com vitória, o empate entre Flamengo e Palmeiras, derrota do Botafogo, que a Sul-Americana ela chega com menos apetite nesse momento. Pelo menos nessa segunda-feira foi um pouco isso. O torcedor muito voltado para a Série A, mas eu acho que a partir de amanhã já começa na cabeça do torcedor, porque eu estou falando isso do torcedor porque eu percebi isso mais na torcida, nas redes sociais, pelo que eu acompanhei, assim, né, na minha bolha. Quando você olha internamente no Fortaleza, assim, hoje o Marcelo Paes chegou a falar lá no embarque, dizendo que já virou a chave, que Brasileirão tem que pensar no sábado, né, o jogo muito importante, esse jogo na quarta-feira contra o Rosário, que é uma equipe, né, que vinha mal no Campeonato Argentino, mas já vem de 2 vitórias agora, e a última agora no sábado, ganhando um clássico, que dá um pouco mais de moral. Mas eu acho que o Fortaleza vai atacar nas 2 frentes. Isso que você menciona, né, da perda do título do ano passado, é uma coisa que eu costumo falar muito, que é baseado num dirigente que eu odiava, que era o Cittadini, do Corinthians, e ele dizia uma coisa que eu concordei plenamente, né, que ele dizia, acho que eu já citei aqui, que para você se acostumar a brigar por título, vai lá e repete uma campanha parecida. Uma hora você vai bater campeão. Então, no momento que você está disputando direto, chegando com frequência, uma hora você se acostuma, não fica parecendo que é algo isolado, né? Não é aquela campanha da Ponte Preta, não é a campanha do Goiás, que é ali, uma campanha isolada, e aí o time depois volta a ser o que era. Então, o Fortaleza ele vem crescendo a cada temporada, e eu acho que é isso. O Fortaleza, esse ano, não é o favorito para ser campeão brasileiro. Mas hoje a gente já começa a falar com naturalidade o Fortaleza, primeira parte de tabela de Série A. Próximo ano a gente vai falar a mesma coisa. Onde o Fortaleza vai brigar? Na parte de cima da tabela. Se vai para a Libertadores, só pega Sula, se vai para a fase direta de grupos. Mas a cada ano você vai acostumando a brigar numa parte de cima da tabela. Então, nesse sentido, eu vejo que vai ter realmente um foco dividido e já deu para ver no jogo do sábado. Ele poupou Cardona, Bruno Pacheco, Breno Lopes, Marinho. O Lucero não conseguiu viajar, ainda está com lesão, é a principal baixa do Fortaleza para esse duelo da quarta-feira. Mas é como disse o Cássio, né? Assim, já é um time que trabalha com tanta rotatividade que, assim, claro que vai sentir a ausência do Lucero, um jogador importante, mas não sente de uma maneira como é um time que trabalha com aqueles 11 que você perdeu ali o seu meia. E agora como é que faz? Como é que vai fazer para ganhar? Então, é um jogo... E aí, uma coisa que eu também vou bater na tecla desde a classificação do Rosário sobre o Inter. O Fortaleza só não pode se perder emocionalmente. Porque mata-mata não é o time melhor que às vezes passa. Às vezes é o time que joga bem 180 minutos. Um encaixe, muitas vezes. É ter a cabeça conectada com o jogo. Se o Fortaleza conseguir manter o que vem tendo nessa Série A, né, desses jogos que tem com a seriedade, sem se perder durante o jogo, grandes chances de ir avançando e, diferentemente do ano passado, Fred, para encerrar,
O que a gente vai ver nesse ano, tanto Libertadores quanto Sul-Americana, é um campeonato mais paralelo à reta final da Série A. Porque ano passado, quando termina ali a Copa Sul-Americana, tinha mais uns 13 jogos para o Fortaleza disputar. Esse ano, a final da Sul-Americana, se o Fortaleza assim chegar lá, ele vai ter 4 jogos de Série A, ou 5, alguma coisa assim. Então não vai ser aquele término de disputa internacional e tendo ainda uma cavalice de jogos a disputar no brasileiro. Então dá para ir mesclando e lembrando, né? Vai ter 3 datas FIFA ainda aí no segundo semestre. Uma agora em setembro, outra em outubro e outra em novembro. Tá no mundo. Marcos Luna traz aqui no chat, né, que Fortaleza fretou um voo da Aerolíneas Argentina, né? Há bastante tempo frete avião, né? Vem fazendo isso, né? Que fez Buenos Aires, investimentos, Fortaleza, Rosário. E há uma extrema preocupação com logística, né? Isso faz uma diferença grande, mas, como o Cássio falou, isso já vem sendo feito pelo Fortaleza há algum tempo. Eu queria perguntar agora a Cauê e Arthur o seguinte: sempre que eu comento sobre o Fortaleza e a chance de título, eu tenho repetido a frase que eu não vejo teto para a campanha do Fortaleza. Não vejo teto. Quem atinge essa curva que o Fortaleza, nem é curva, né? Essa quase que verticalidade aí de crescimento que o Fortaleza atingiu, com a solidez, com o trabalho de 4 anos, com reforço chegando, com o elenco pronto, com tudo a favor, com um mando de campo fortíssimo, quem atinge não tem teto. E o único teto que eu vejo para o Fortaleza em relação ao título chama-se Flamengo, que tem potencial para acelerar além do que o Fortaleza vem acelerando. Não sei se consegue, mas tem potencial. E eu sempre digo que eu considero o Fortaleza mais sólido do que o Botafogo. Eu queria a visão de vocês na questão de bola jogada, futebol, capacidade de seguir pontuando em alta intensidade. O Fortaleza, vocês veem acima do Botafogo e abaixo apenas do Flamengo? Vocês acham que o Palmeiras ainda tem margem, agora que está mais... só tem a Libertadores, ainda tem margem para acompanhar, se o Cruzeiro tem condição de chegar? Como é que vocês veem esse teto? Porque o Fortaleza não joga sozinho. Ele tem adversários. Como é que vocês estão vendo quem está realmente, seriamente na disputa por esse título? Fred, pelo percentual que o Fortaleza vem fazendo, por mais que a gente olhe, como você colocou, e realmente é inevitável você não enxergar o Flamengo pelo elenco que tem e não acreditar que o Flamengo é um grande bicho-papão que possa ser campeão brasileiro. O Palmeiras, apesar das perdas de peças importantes que vem tendo, mas é um time muito calejado em jogar esse campeonato brasileiro e entender esse campeonato brasileiro com Abel. Botafogo, a fracassada do Botafogo ano passado é que coloca muito uma interrogação gigante no que o Botafogo pode fazer. Mas eu acho que chegou também um momento, Fred, de a gente olhar o Fortaleza como se o Fortaleza fizer o que está fazendo, que foi muito do que Cássio colocou e Minhoca também, de percentuais, de projeções. Se o Fortaleza continuar nessa média, é uma média que te garante estar na briga. É uma média que te garante estar muito disposto, muito condizente a ser um campeão. Se o Flamengo vai conseguir fazer uma recuperação e ter um aproveitamento gigante mais à frente, aí é algo que vai ser inevitável até para o Fortaleza, pela própria condição do Fortaleza. Ó, eu consegui esse patamar até aqui. Agora eu não vou conseguir andar 90%. Eu vou até aqui. E aí chega um ponto, Fred, que é o que eu vinha pensando agora há pouco, enquanto todo mundo falava aí, que é você tentar rememorar os clubes do Nordeste que fizeram campanhas, vamos colocar como boas, na Série A dos pontos corridos. O Vitória de 2013 teve aquele Sport, e até tentar puxar da memória outros flertes ali na frente, em recorte de campeonato, que por mais que tenham perdido velocidade, gás, e eu acho que tem uma grande diferença para esse Fortaleza.
que é o que se falou muito, porque a logística complica muito o Nordeste. A logística de um campeonato como é dos pontos corridos brasileiros e de você estar aí viajando para lá e para cá, praticamente sem parar em casa, é um adversário muito cruel para os clubes do Nordeste. E aí, quando o Fortaleza se prepara, porque isso não é de agora, se prepara como se preparou ao longo dos últimos anos, formando o elenco, adicionando ao elenco peças a mais, quando você perdia uma boa peça, conseguia trazer mais uma, que te dava uma nova cara, e o Fortaleza hoje consegue fazer, sem tanta perda de qualidade, como você foi colocado aí, essas rotações, essas mudanças, e o time continua, de alguma maneira, dando resultado, é porque a gente vê, talvez, um elenco muito, talvez não, certamente um elenco muito forte, e capaz de não ter uma perda de fôlego suficiente que você faça com que descarte o Fortaleza nessa briga. E talvez esse segredo do Fortaleza seja o maior de você olhar como um time do Nordeste que tem uma maior chance de cometer o crime de ser um campeão brasileiro nos pontos corridos. Arthur, Respondendo por partes, né, a sua pergunta, Fred. Primeiro, eu concordo 100% que não dá pra gente falar em teto com esse Fortaleza, né? Até porque eu acho que todo mundo talvez tenha pensado que o teto seria chegar na final da Sul-Americana. E aí a gente vai ver o Fortaleza, e eu vou até parafrasear o que você falou, Fred, fazendo o que pra mim era impossível, assim. Eu não imaginava que a gente ia ver, pelo menos não, assim, num cenário de curto, médio prazo, uma equipe do Nordeste conseguindo, na 21ª rodada, ser o líder em aproveitamento no campeonato. Se alguém me contasse que isso ia acontecer, eu não ia acreditar. E se alguém me contasse e dissesse, não, estou garantindo que aconteceu, é como você falou, a aposta seria um investimento do tipo Bahia, né? Uma mudança de patamar com injeção financeira gigantesca para você acreditar que isso de fato aconteceria. Então, o Fortaleza, o trabalho que tem com o Vojvoda, a consolidação, não dá realmente para você falar em teto. E aí, comparando com os adversários, eu acho que realmente o Flamengo é a equipe favorita ao campeonato. A gente vê isso pelos índices que, tanto que matematicamente Cássio trouxe, como também em casas de aposta, né? Eu acho que um ponto que tem aí de positivo que o Fortaleza, perdão, pode ver em relação ao Flamengo é que o Flamengo ele tá com a atenção dividida, né? Porque o Flamengo ele segue na Copa do Brasil e tá na Libertadores, tem até um confronto na Libertadores que não é tão difícil, não tem um confronto contra outra equipe brasileira, etc, né? Pega o Bolívar, então a tendência é que ele passe. Então, isso é algo positivo, porque não deixa ele focar 100% no Campeonato Brasileiro. É um Flamengo que não vem dando espetáculo, não vem jogando tudo o que pode, mas que tem jogadores que, assim, tem uma capacidade de decisão gigantesca, de definir partidas pela individualidade, assim, com certa facilidade, e também tem uma pujança financeira enorme. Então, o Flamengo pode a qualquer momento aí trazer mais uma grande contratação. O Flamengo agora há pouco estava negociando com o Claudinho, por exemplo, só para ter uma ideia do patamar de jogador que o Flamengo pode acessar no mercado. Uma coisa negativa para o Fortaleza é que Palmeiras e Botafogo só estão na Libertadores e se enfrentam. Então, um deles vai ficar focado só no Campeonato Brasileiro. E aí possa ser que essa equipe se torne o maior desafiante ali nessa briga pelo título, né? Nem digo desafiante ao Fortaleza, tá? Talvez o desafiante é o Flamengo, que é o favorito, né? Então seria uma força que chegaria forte. Então você pode ter um Palmeiras, por exemplo, que por mais que esteja claudicante, se começa a focar no Campeonato Brasileiro, pode acontecer o que a gente viu no passado, por exemplo. Que ninguém colocava muita ficha no Palmeiras, né? Já parecia um campeonato decidido, o Palmeiras cresceu de rendimento e acabou vencendo. Então, isso é um fator importante. Eu acho que, obviamente, o Fortaleza ele tem que ser considerado na briga. Não é o favorito ao campeonato, por mais que tenha a liderança ali por aproveitamento. Então, quando a gente vai para as análises de casa de aposta, e até teve um comentário mais cedo que falou sobre isso, que quando você vai para a análise de casa de aposta, que ali tem muito mais do que apenas a matemática, né? Tem muito do palpite, da análise de elenco, do desempenho e etc, projeção do que pode acontecer dali para frente e tudo mais.
Até talvez até camisa pesa ali, né? Porque para uma casa de aposta, um Fortaleza ganhar um título pela primeira vez, assim, isso pesa também, com certeza, na análise. Enquanto numa análise puramente matemática, tanto faz se o nome do time é Fortaleza ou qualquer outro nome, né? Então, esses aspectos ali eles acabam entrando. E aí, no comentário, ele até falava assim: ah, na casa de aposta está tão completamente invertido, porque lá o Fortaleza está com odd 11, por exemplo, para ser campeão. Mas eu só queria dizer assim que odd 11 é muito representativo ainda, tá? Porque odd 11 é quase que você ter 10% de chance. Quando é que a gente imaginou que a gente ia estar na 21ª rodada do campeonato de Série A, ia ter uma equipe do Nordeste indicada numa casa de aposta com 10% de chance de ser campeão? 10% de chance é uma vez em 10, não é nada desprezível de acontecer. Exatamente. Não é o favorito, mas está inserido no contexto. E eu acho que isso é uma realidade do campeonato nesse momento. É isso, tá? Cartas do Fortaleza colocadas na mesa e perspectiva real de disputar o título do Campeonato Brasileiro. Os únicos times que interessam a Fortaleza nesse momento são Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Cruzeiro. Não tem pensamento para além disso, tá? Na hora que o Botafogo perde para o Juventude na rodada, o Fortaleza celebra. Na hora que Flamengo e Palmeiras empatam, o Fortaleza celebra. Porque ele está vivendo a realidade da disputa pelo título. Se vai ser campeão, se não vai, tem muita água. No mínimo pelas vagas da Libertadores. Não, a vaga já é certa. A vaga é certa. Não, mas a vaga é uma fase de grupos, que aí não é certo. Assim, a vaga é uma fase de grupos. É muito encaminhada, viu? Tipo, não é certa Botafogo não, mas é muito encaminhada. Mas é... Enfim, o Botafogo tem muito campeonato. Para tudo tem muito campeonato. O Botafogo perder do Juventude é um ótimo resultado para Fortaleza. Assim, é da forma como você falou. Para o título e caso não conquiste o título, para a vaga direto na Libertadores, que aí isso não é para tratar como muito encaminhada, não. Aí tem muito campeonato ainda. Tem o Cruzeiro chegando, tem o São Paulo ali também, que não tem grandes apresentações, mas ganha muitos jogos também. Então, assim, esse ponto eu sou um pouquinho mais pelo chão. Eu acho que a gente tem que reforçar, Casca, assim, o Fortaleza ele tá conseguindo um excelente desempenho, mas manter isso é muito difícil, tá? Não é porque ele tá fazendo. Por isso que eu citei esses outros times, porque além de todos que a gente já tinha falado, eu já botei mais dois para dizer que não é tão garantido, porque tem muita gente ali, e nenhum desses times tem vaga na Libertadores de 2025 ainda. Era o ponto que eu destacava. Eu até cheguei a falar isso aqui no último raio-x, né? Eu acho que a meta do Fortaleza, que é legal agora de ver, porque o título, ele se desenha nesse contexto agora de tabela, né? Como o Cássio mencionou, como vai ter muito jogo fora de casa agora, se o time não for bem nesses jogos fora de casa, aí volta de novo para aquele patamar de brigar pelo G4, porque com a vitória do Bahia, com a vitória de São Paulo, entra mais duas equipes que ali se aproximam. Claro, o Fortaleza ganhou, manteve a mesma distância, mas foi bom, por exemplo, o Atlético Mineiro empatar com o Cruzeiro, foi bom o Atlético Paranaense empatar o jogo com o Inter. Então, nesse contexto, o Fortaleza brigar por uma... Assim, você brigar por uma vaga direta de Libertadores, como o Fortaleza conseguiu em 2021, não é fácil. Não à toa, naquele ano, em 2021, a pontuação do Fortaleza é a menor pontuação de um quarto colocado. Então, não é repetir aquela campanha de 21, 58 pontos, que você vai garantir uma vaga de Libertadores fase de grupo. Você pode até garantir uma vaga ali na pré-Libertadores, que para um clube do Nordeste, isso vale para o Bahia também, que a gente pode migrar agora, né, para o Bahia, de você disputar ali essas fases preliminares da Libertadores, meio que atrapalha um pouco o calendário, né, do começo do ano, meio que dividir a atenção. Claro, o foco é Libertadores, mas tem que dividir a atenção com o estadual, a atenção com Copa do Nordeste e tal. Então, para o Fortaleza, eu acho que esse G4 aí é onde ele tem que lutar fortemente. E aí, se abrir espaço para o título, aí realmente se torna histórico. 23ª rodada, né? Rodada do próximo semana. O Fortaleza vai a Bragança enfrentar possivelmente um time de força reduzida do Red Bull Bragantino, tá? Ainda que dentro de casa, né? Pode ser que coloque mais alguns titulares nesse momento. E acontece simplesmente Botafogo e Flamengo. É somente o desenho que a gente tem aí. E Palmeiras também tem. E Palmeiras e São Paulo. E Palmeiras e São Paulo. É somente o desenho que a gente tem
dessa 23ª rodada, tá?